Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Mulheres e negras, como compreender o discurso e as práticas de socialização em nosso país? O que o estudo sobre mulheres negras ex-escravas pode contribuir para o debate sobre gênero e racialização? Hoje no Religare, eu recebo a historiadora Cleudisa Fernandes de Souza. Nós vamos conversar sobre mulheres negras a partir de um estudo que investigou processos judiciais envolvendo ex-escravas em uma cidade mineira no período pós-abolição. Bem-vinda, Cleo. Obrigada, Flávio. Agradeço muito pelo convite. Muito prazer estar aqui com você. Prazer também é nosso receber você. Obrigada. Você pode rever este programa no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Cleo, o que o estudo que você desenvolveu sobre mulheres negras no período ali pós-abolição, mulheres que foram denunciadas, não é? À justiça, o que isso ajuda no sentido de fomentar o debate sobre gênero, sobre racialização no nosso país? Então, Flávio, eu acho que, primeiramente, né, olhando como um todo, nessa questão da historiografia, de estudos raciais, sobre escravidão, pós-abolição, né, como um todo, eu acho que é interessante da gente entender, né, que essas mulheres, elas têm um passado antes da escravidão e também, né, um futuro que vai além desse período do cativeiro, né? Ou seja, elas não eram somente escravas. Sim. E a partir da abordagem, né, a partir dessa perspectiva de investigar, né, os itinerários de vida dessas mulheres, né, a gente consegue ter uma dimensão maior, né, olhando uma temporalidade maior sobre gênero, sobre raça no Brasil. A gente consegue ter um entendimento maior, né, mais amplificado de como se consolidou, né, a história das mulheres negras nesse país, né, em dimensões que vão se refletir até hoje, né? Então, eu acredito que analisar essas mulheres nesse período tão importante, que essa virada da escravidão para o pós-emancipação, pode elucidar muitas coisas também, né, sobre a história de mulheres negras que vem até o presente. Sim. Como é que você se coloca nessa pesquisa como mulher negra e dando a sua contribuição para a historiografia? Sim. Então, essa pesquisa, ela nasce, né, de um interesse pessoal. Eu sempre me interessei muito por questões de gênero e racialidade, por eu ser uma mulher negra, né, principalmente. E durante toda a minha escrita da dissertação, como em meus trabalhos, eu gosto de me reafirmar, né, em escrita em primeira pessoa. Então, além do meu empenho metodológico e acadêmico, eu também gosto de ressaltar a minha subjetividade enquanto mulher negra, mostrando que esse estudo ele não é só relevante numa dimensão historiográfica maior, como também para pessoas como eu, que são sujeitos comuns também, né? Para que a gente tenha um entendimento da nossa própria história, da onde viemos, né? E então eu faço questão de estar sempre ressaltando dentro da minha escrita essa questão da subjetividade, da escrita em primeira pessoa, né? A partir dessa relevância de entender também a minha própria história a partir da história dessas mulheres. Sim. Há uma intersecção aí entre gênero e estudos raciais, não? Racialização. Sim. Isso, assim, define os rumos da pesquisa, o modo de compreender, né, o papel, o lugar das mulheres negras? Sim, com certeza. Porque quando a gente está falando de interseccionalidade, né, a gente está levando em consideração que em sociedade nós somos sujeitos diferentes, que vão trazer cargas, histórias, trajetórias diferentes e também vão sofrer, né, determinados tipos de desigualdades diferentes devido às nossas características. Então, quando eu falo de uma mulher negra ex-escrava, eu tenho que levar em consideração tanto as questões, né, relacionadas ao machismo, né, que vão permear as relações dessas mulheres, como também, né, os estigmas do racismo. Então, quando eu falo de intersecção, eu estou falando de cruzar essas categorias e de entender a especificidade desses sujeitos. E isso dá uma total diferenciação, né, no decorrer da pesquisa,
porque eu estou falando de mulheres, né, que vão passar por determinados tipos de desigualdade muito específicos, que vão se diferenciar, por exemplo, né, de mulheres brancas ou de elite daquele mesmo período. Sim. No caso, você disse uma coisa agora, né, quando nós estamos falando dessas mulheres, assim, tem um estigma, não é, do cativeiro, mas são mulheres que têm uma história, não é, antes do cativeiro, tem também uma história depois. Sim. Essa historiografia, ela está contribuindo, não é, para ampliar essa compreensão? Sim, sim. Os estudos mais recentes, né, sobre o pós-abolição aqui no Brasil e em Minas Gerais especificamente, esses historiadores estão tendo essa preocupação, né, de trazer cada vez mais à tona a trajetórias desses indivíduos a partir de uma perspectiva mais sensível também, né? A gente tinha uma história do pós-abolição que se consolidou a partir de fontes institucionais, fontes oficiais, ou seja, a partir de uma história oficial do Estado. E de uns anos para cá, né, principalmente a partir dos anos 80 para cá, esses historiadores eles estão tendo essa preocupação de trazer mais à tona essa perspectiva da historiografia do pós-abolição a partir das demandas, das estratégias empreendidas por essas próprias pessoas, por esses ex-escravos. E quando a gente entra, né, no cotidiano, nas fontes, né, para ter uma dimensão, né, de como essas pessoas empreenderam suas vidas, as suas lutas, a gente vai ver que tem uma ligação direta, né, com suas lutas por suas experiências de liberdade também. Sim. Você fez um estudo centrado numa cidade de Minas. Sim. Antes da gente entrar no detalhe da sua pesquisa, que foi realizada na Federal de São João del Rei, no Departamento de História, não é isso? Sim. O que a gente poderia falar, não é, sobre o que foi a escravidão no Estado? Porque o Estado de Minas Gerais teve um número enorme de escravos. Sim, não? sim. Sim, era uma província com um número grande de escravos, né? Até os últimos anos, né, perto da abolição, só na região do Rio das Mortes, a gente tinha uma dimensão de mais ou menos uns 30 mil escravos. Então, assim, é um número muito significativo. Mais especificamente, né, para a cidade que nós vamos falar depois, né, já falando que é Oliveira, né? Eu consegui caracterizar, mapear cerca de 7.889 escravos nas vésperas da abolição. Ou seja, a gente está falando de uma província que se construiu, que se consolidou a partir de uma base, né, da utilização da mão de obra escrava. Então, todo tipo de trabalho, seja na mineração em séculos anteriores ou em outras atividades que vão servir para o abastecimento interno da província ou atividades relacionadas à agricultura, contaram, né, com essa mão de obra cativa. Então, em termos econômicos, sociais e culturais, essa população escrava, né, teve uma presença, né, teve uma atuação muito significativa que se reflete, né, até os dias de hoje. Sim. Então, fala um pouco para nós sobre assim, a delimitação da sua pesquisa, né? Que você fez um estudo na cidade de Oliveira e lá você estudou sobre mulheres que foram denunciadas à justiça, ex-escravas? Estavam envolvidas. Envolvidas. De alguma forma, sim, né, com a justiça. O meu objetivo principal é analisar esses crimes envolvendo essas ex-escravas, seja como réis ou como vítimas, né? E como se deu essa relação com o judiciário, né, nesse momento. Quais eram esses crimes que chegavam ao judiciário, como essa instituição lidou com essas formas específicas, quais os significados desses crimes e, principalmente, tentar entender, né, o que essas fontes criminais elas poderiam relevar sobre as trajetórias, sobre o cotidiano dessas mulheres. Sim, nós estamos falando de quantos casos que você analisou? São poucos casos, né? Dentro de uma cadeia, de muitos crimes, né, que ocorriam na cidade de Oliveira, eu consegui localizar em torno de 10 casos. São poucos casos por quê? Primeiramente, porque não é fácil localizar essas mulheres nesses processos, né?
Então, eu trabalhei com aqueles processos criminais em que eu tinha uma determinada certeza que se tratava de ex-escravos e também por conta de uma questão moral. Eu acredito, né, tendo como base a bibliografia, a pesquisa, que muitos casos envolvendo essas mulheres não chegaram a se tornar processos criminais, que são aqueles casos envolvendo temas mais polêmicos, como aborto, violência doméstica, que aconteciam, né, as ocultas nesse ambiente doméstico específico e não chegavam a se tornar esses processos, né, criminais no judiciário. Sim, mas apesar de, então, poucos casos, isso eu li também no seu trabalho, mas isso você cruza com o macro, né? Sim. Isso te ajuda a ter uma percepção maior da realidade a partir desse microcampo, digamos assim. Exatamente, né? Eu optei por trabalhar principalmente a partir do campo da microhistória, né? Ele é um campo que vem privilegiar, então, essas trajetórias micro, sim, mas sem perder de vista o contexto, sim, maior, o, sim, macro. E também, né, para se trazer a relevância do historiador, né, não se amparar, não se esconder por trás da justificativa da ausência de fontes, né? A ausência de fontes, ela não pode ser uma justificativa para que determinados temas não sejam analisados, pesquisados. Eu sempre tive essa curiosidade de descobrir o que teria acontecido com essas mulheres com pós-abolição. Então, apesar de serem poucos casos, foram aqueles casos que me deram um pouco de dimensão sobre essas vivências. E daqui a pouco, então, a gente fala sobre essa sua percepção. Hoje, no Religar, eu recebo a historiadora Cleudisa Fernandes de Souza. Nós estamos falando sobre mulheres negras no período pós-abolição. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. O tema do nosso programa de hoje é Mulheres Negras no período pós-abolição. Aqui no estúdio eu recebo Cleudisa Fernandes de Souza. Ela é mestre em História pela Universidade Federal de São João del Rei. Cleo, você estava falando da microhistória, não é? E você falou, bom, a microhistória é uma maneira da gente vencer um pouco o preconceito em relação à falta de dados. Olhando para esse microcampo, então, que você abordou, não é? O que você pôde colher, não é? Dali, considerando os objetivos do seu trabalho? Sim. Então, quais seriam as constatações, né? Sim. Mulheres de perfis variados, só que, ao mesmo tempo, com coincidências, né? Com semelhanças entre si. São mulheres que, em sua maioria, né, estavam envolvidas em crime, envolvendo a questão da defesa de honra, né? E isso perpassa, né, elas estarem envolvidas em crime envolvendo agressão, violência física, onde elas eram réis ou vítimas. Mulheres que no pós-abolição decidiram, né, ou optaram por N motivos, e não continuar permanecendo a prestar serviços para a antiga família de senhores, né, que estão empreendendo novos meios, novas formas de vida, novas formas de empregabilidade. E o que eu encontrei, né, nessa amostra, principalmente, é essa questão mesmo da defesa da honra, né? São mulheres que vão à justiça lutar por seus direitos, muitas vezes não somente por uma questão material, mas por uma questão simbólica muito maior, né? Por exemplo, eu tenho um caso que eu posso citar como exemplo, que é o da Narcisa da Conceição. Ela é uma mulher que já no pós-abolição, ela presta serviços para um fazendeiro, né, colhendo café, e essa mulher ela acaba sofrendo uma agressão do administrador da fazenda a mando desse fazendeiro, né, como uma forma de correção, né, uma forma corretiva após essa mulher se envolver em alguns conflitos com outras trabalhadoras. Só que ela não aceita, né, e vai recorrer à justiça. Então, assim, o que isso quer dizer? Não é só uma agressão como qualquer outra, né? A gente está falando de uma ex-cativa, uma ex-escrava, que
não é mais uma escrava, né, como já diz o nome, e que não aceita receber esses tratos punitivos como anteriormente, ela não é mais uma cativa. Então, é recorrendo à justiça que essa mulher, né, vai lutar pelas suas vivências de liberdade, ou seja, simbolicamente, esse crime ele representa uma luta, né, para empreender, né, de forma justa as suas vivências e expectativas de liberdade. Suas fontes são de um jornal de Oliveira? São dois tipos de fonte que eu uso, né? Sim. Os processos criminais e eu também utilizo os artigos que foram publicados, né, nesse mesmo período do imediato pós-abolição em Oliveira. Era o jornal Gazeta de Oliveira, hoje em dia ele se chama Gazeta de Minas, esse jornal existe até hoje. E eu fiz, né, esse mapeamento desses artigos que foram publicados para ter uma noção de como esse período se consolidou ali naquela cidade, já que era o jornal de maior alcance, né, daquele município. Então, com base na pesquisa que você fez, é possível identificar critérios de, como é que nós poderíamos falar, critérios de diferenciação socio-racial? Ah, sim, com certeza, Flávio. Uma coisa que eu percebi muito forte nesses processos é a necessidade da justiça em demarcar a posição anterior dessas mulheres, né? Então, em muitos processos você vai encontrar nomenclaturas como, por exemplo, foi escrava de fulano de tal. Mesmo sem essa pessoa específica, esse fulano de tal tem uma relação direta com o processo, né? Não precisaria ser citado, mas mesmo assim a justiça utiliza essas nomenclaturas como localizadores dessas mulheres. É claro que a gente está falando de um imediato pós-abolição e esses estigmas, né, eles vão atuar de forma firme e forte, só que ao mesmo tempo também, quando eu vou analisar os depoimentos dessas mulheres, eu não percebo, né, essa necessidade de fazer uma busca ao passado cativo, muito pelo contrário. O que elas ressaltam em suas falas, em seus depoimentos, é a posição em liberdade. Então, eu percebo que esse critério, o que eu chamo de critério socio-racial, que são essas nomenclaturas que fazem alusão à escravidão, né? O que eu percebo é que elas são levantadas principalmente pelo judiciário, né? Ou seja, mais uma vez, a gente está falando de uma relação de poder, né? Sim. De sujeitos comuns, né? Mulheres negras pobres, e de uma instituição jurídica que, apesar de estar permeando esses casos, né? Vai atuar também como uma instituição de poder. Sim, no caso do jornal também você encontrou o mesmo tipo de referência, além dos processos? Sim, sim. Nos jornais, esse jornal, o Gazeta, né? Ele era um jornal que não se declarava como jornal escravista, mas ele soltou diversos artigos, né, de certa forma, defendendo, né, o que eles chamariam da importância da continuidade da utilização da mão de obra escrava. E quando eu vou também de encontro artigos de cunho literário que são publicados nesse mesmo jornal, o que eu encontro também é uma carga muito pejorativa de estereótipos que são construídos sobre a mulher negra, né? Que seria a questão da sexualização, da inferiorização, né? Então, esses estereótipos, eles acabavam, de certa forma, sendo demarcados nos artigos desse periódico, desse jornal. Bom, em relação ao cotidiano, né, do trabalho dessas mulheres nesse período pós-abolição, o que é que você encontrou? Quais eram os trabalhos, não é, as atividades das mulheres? Bom, Flávio, todas as mulheres, majoritariamente, né, dos processos que eu analisei, eram analfabetas. E isso já traz uma demonstração clara da dificuldade de inserção, né, desses indivíduos, desses sujeitos ex-escravizados no mundo da educação. E, porventura, né, como consequência, são mulheres que vão ocupar postos informais de trabalho, que vão ganhar pouco, trabalhos, atividades que vão se conciliar, né, para a sobrevivência, como, por exemplo, atividade em lavoura, trabalho doméstico,
elas atuavam muito como costureiras, lavadeiras, cozinheiras também, né? Então, assim, são postos de má remuneração, mas são trabalhos onde essas mulheres vão encontrar, né, a sua inserção social, as suas formas de empreender, a sobrevivência não só delas, como dos seus entes familiares também. Sim. Bom, você, quando analisando o jornal, eu não sei, você encontrou o jornal abrir alguma possibilidade para a expressão do cotidiano, da vida dessas mulheres? Era preciso identificar alguma coisa a partir do jornal? Ou só a voz da elite, não é, falando sobre essas mulheres? Sim. Então, aí é que está a maior dificuldade do trabalho, né? Eu lido com 2 tipos de fontes, que são fontes feitas pelas camadas elitistas, pelas instituições, que seria o judiciário e esse jornal. Então, o meu esforço foi extrair o máximo de informações das entrelinhas, né, que pudessem me trazer à tona informações sobre essas mulheres. No jornal, propriamente, eu não consigo fazer essa visualização, né? Imagino. São artigos escritos por camadas elitistas, né, que vão ter uma voz institucional. Já nos processos criminais, né, lendo os depoimentos das pessoas envolvidas, dessas mulheres, eu já consigo ter uma dimensão maior sobre o cotidiano delas. Que aí no processo você consegue encontrar mais desses elementos. Isso, né? Exatamente. E é meio contraditório, né? Porque é uma fonte que não foi feita para isso, né? Não foi feita para elucidar a trajetória dessas pessoas, mas são as fontes que nós, historiadores, conseguimos, né, para extrair informações, né, sobre as vivências dessas mulheres, desses indivíduos. Sim. Agora eu fiquei assim com uma pulguinha aqui atrás da orelha. Por que Oliveira? Então, Oliveira, na verdade, foi uma sorte de historiadora, né, que eu tive. Eu não sou de Oliveira, eu sou natural daqui de Sabará, aqui do lado de Belo Horizonte, né? E durante a graduação na Universidade Federal de São João del Rei, eu tive acesso ao acervo, né, ao banco de dados de processos criminais, que seria o LabDoc, o Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental dessa universidade. E eu já cheguei no arquivo com essa curiosidade de encontrar essas mulheres, né? E foi Oliveira que me deu, né? Foram exatamente esses processos que chegaram de Oliveira, foram nessas fontes em que eu encontrei, né, essas mulheres. Então, eu cheguei primeiramente com aquela sede, né, de pesquisar sobre aquele tema, para cair em Oliveira posteriormente. E depois disso, eu já fui até Oliveira, gostei muito da cidade, fui muito bem recebida pelas pessoas. Então, é uma relação de afeto que eu acabei construindo, né, com a cidade em decorrência do meu trabalho. Sim. Olha, agradeço muito você ter vindo, eu que agradeço, né, aqui conversar com a gente. E sucesso na pesquisa que você está realizando agora. Obrigada, no seu Flávio. doutorado. Obrigada. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância em Ciências da Religião, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religário, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.